Boa noite, entramos ao vivo. Uou! E aí, meus queridos, como estamos hoje? Na nossa quinta aula, nossa quinta live desse mini curso de live aqui. De quem é você? Who are you? Bom, hoje o tema, né, da nossa aula, da nossa live é luz e sombra. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque muitas pessoas a gente vê nos últimos anos falando muito em relação à luz. Ah, nós somos luz, nós somos luz, nós somos luz. Porém, a gente não deve esquecer de um outro lado, né? Que nós também somos sombra. Nós somos os dois, nós somos luz e sombra. Existe a dualidade em tudo que a gente olha. Né? Existe o amor, existe o ódio, existe a noite, existe o dia, existe os dois lados da mesma moeda, né? Sempre existe os dois lados da mesma moeda. E você é tudo, tá? Você é tudo, você é luz e você é sombra. Michel, o que é a sombra que você está falando? A sombra, ela é, digamos que, quando você nasce, lembra que eu falei lá na primeira live, como que você se perdeu, que você nasce, vão inserindo algumas informações em você, aquilo vai te programando, vai te dando uma identidade, né, uma noção de quem você é. Porém, vai trazendo algumas questões em relação a ser aceito na sociedade. Então você cria um eu ideal. Você acaba criando um eu ideal. Tudo o que você tem que não compete, não, vamos mudar a palavra. Tudo o que você tem, características suas, que não se encaixam com esse eu ideal, você simplesmente joga para a sombra, joga para debaixo do tapete. Então a sombra nada mais é do que tudo o que você jogou para debaixo do tapete. Tá? São características suas, são coisas, características, formas de pensar, formas de agir, que você não aceita em você mesmo e em você mesma. E se você joga por debaixo do tapete, acaba se transformando em sombra. Existem sombras que você até tem consciência, que você fala, putz, eu tenho essa característica, eu tenho isso daqui, eu não aceito isso daqui em mim. E também tem as sombras que são muito inconscientes, que você não tem nem ideia de tanto que você rejeitou aquela característica tua. A maioria das pessoas, inclusive, elas não aceitam como elas realmente são, né? Elas têm vergonha delas mesmas em algumas questões e jogam-as para a sombra, elas escondem essas questões. E geralmente o que acontece? O que você julga no outro geralmente é o que você tem e não aceita em você. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma característica, pode ser uma forma de falar, uma forma de agir, uma roupa, etc. Tá? Então o que você julga muito no outro geralmente é uma sombra tua, é algo que você rejeita em você, você não aceita em você, você joga para a sombra, aí você diminui o outro, você aponta o dedo para o outro em relação a isso. Aí o processo de cura, né, como eu trabalho com mentoria espiritual, como eu trabalho com terapias, todo o processo de cura faz com que você fique consciente das suas sombras. Michel, como que eu enxergo as minhas sombras? Jogando luz em cima delas, simples assim. A escuridão, ela não é a escuridão. A escuridão simplesmente está lá, ela é uma ausência de luz. Quando você acende a luz do quarto, a escuridão deixa de existir. Então quando você traz essas sombras mais profundas para a luz, ou seja, para a consciência, você fica consciente dessas sombras, ela dói. Por isso que o processo de cura é doloroso e muita gente foge dos processos de cura. Eu estou cansado de ver, eu estou indo para 9 anos de terapia, trabalhando com terapia. Eu estou cansado de ver pessoas que iniciam o tratamento comigo e quando vai entrar no processo mais profundo, que é onde começa a doer, a pessoa para de fazer terapia. Ela larga a terapia. Porque as pessoas têm medo de olhar para suas próprias sombras. Isso acontece e não é só comigo, já conversei com diversos colegas profissionais que trabalham
com terapia e tudo mais. Então acontece a mesma coisa no mundo inteiro, né? A gente tem medo de olhar e de encarar quem a gente realmente é, as nossas próprias sombras, porque dói você enxergar que algo que você julgava tanto, você apontava tanto o dedo, você é daquele jeito. Então acaba tendo no fim, uma rejeição de si próprio, o que é um grande problema, porque essa rejeição de si próprio acaba gerando algumas autossabotagens na tua vida em diversas áreas, tá? Em áreas de relacionamento, área social, área de família, área de trabalho, área financeira, enfim, vários problemas. É por isso que é tão importante você entrar num bom processo de cura e de autoconhecimento para que você aceite as suas sombras. Você criou esse eu ideal e acha que você vai ser ele. Porque quando você cria uma imagem desse eu ideal para que você seja aceito na sociedade, já começou errado, porque você não tem que ser aceito pelo outro. É você que tem que se aceitar, entrar no processo de autoaceitação. É isso que você tem que fazer. Você se aceitando, se o resto não aceita, não importa. Você acaba não se importando com isso. Tá? O que é interessante também nesse ponto, as pessoas que menos se aceitam e menos olham para suas próprias sombras, elas acabam se erguendo, valor próprio. Elas acabam olhando e criando um certo valor próprio, difamando o outro. Então, geralmente, todas essas pessoas que vocês conhecem, talvez você seja um que aponta o dedo para todo mundo está errado, provavelmente essa pessoa tem muito medo de olhar para as sombras dela, né? Ela tem um auto-julgamento muito grande, por isso que ela julga tantos outros. Se você tem muito medo de ser julgado, de ser julgada, é porque você julga demais. Então você acha que os outros são iguais a você, que os outros também estão julgando tudo. Mas na verdade é você que está julgando tudo. Aí você acha que é o outro, né? Isso é uma sombra e a pessoa não enxerga, ela fica cega diante disso, né? Então a gente tem que entender que nós temos essa dualidade, luz e sombra. Você é uma totalidade. Nós vivemos num espaço aqui, nessa experiência, nessa vida que nós estamos aqui, ela é dual. Tudo aqui é dualidade. Por quê? Porque a dualidade, ela gera contraste. E contraste gera consciência. Vai ficar de forma mais clara. Se você coloca, por exemplo, tem uma parede branca e você coloca uma folha branca em cima dessa parede, você não vai ter consciência daquele papel branco. Você não tem consciência, porque não há contraste. E quando você coloca um papel preto em cima de um fundo branco, existe o contraste, logo existe a consciência. Você só tem consciência se existe contraste. Trazendo isso para a nossa vida, você só sabe que existe dias de sol porque tem dias de chuva. Você só sabe que tem... Você conhece o que é amor porque você experimentou o desamor. Você tem experiência do que é a raiva porque você experimentou a calmaria. É a mesma moeda. Quando você uma linha e você está simplesmente oscilando dentro dessa linha. É a experiência da dualidade. Tá? Bidinho entrou aí, bidinzeira. Temos que conversar, hein? Marcar um café. Márcia, tudo bom, Márcia? Tudo certo? 24 horas pós-vivência. A Ju também entrou aí. Então a gente tem que entender isso, que não é uma coisa ruim. Porque quando a gente usa o nome sombra, né, desse tema de luz e sombra, quando a gente usa o nome sombra, as pessoas já se assustam, né? Então é das sombras. Então as pessoas têm uma noção de que é algo negativo, é algo das sombras, é algo trevoso, né? Então, né, tira um pouco desse conceito. Não necessariamente é algo negativo, no sentido até espiritual da coisa. Não é isso que eu estou falando. É simplesmente uma característica que você não aceita de você. Você não aceita alguma característica em você, você varre para debaixo do tapete, não quer que ninguém veja. E acaba vivendo ali, numa imagem, e isso gera uma falta de autoaceitação. Você se julga, você não aceita a totalidade que você é. Isso acaba gerando vários problemas para você.
Vários problemas, problema de autoconfiança, problema de autoestima, ansiedade, né? Ansiedade, por que ansiedade, Michel? Porque você vai querer controlar todas as situações que você for viver na tua vida para que essas sombras suas não apareçam. Você vai querer começar a se esconder, a esconder quem você é de verdade. Muita gente tem, por exemplo, um medo de falar em público. Por quê? Todo mundo que eu já tratei nesses últimos 8 anos aí de terapia, que tem medo de falar em público, a queixa é a mesma. O que passa na cabeça das pessoas é o mesmo. O que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão me julgar? Né? Então, como a pessoa ela não aceita a si própria, ela tem um grande problema de autoestima. Isso faz com que ela ache que os outros estão julgando ela, sendo que na verdade o julgamento é um auto-julgamento. Por quê? Porque você não aceita quem você é, você não aceita a sua própria sombra. Tem que fazer um trabalho de amor próprio, tem que fazer um trabalho para você enxergar quem você é de verdade, que é essa totalidade. Não adianta, existe a dualidade. Existe a dualidade. Nós somos duais aqui, não adianta reclamar ou querer mudar isso. Isso é da criação, não tem como mudar. Então você é luz e você é sombra. Estou num quarto todo escuro. É só ausência de luz. Como que eu olho para a sombra? Acende a luz. Acaba a escuridão. Escuridão é só ausência de luz. Traga para a consciência as sombras. Faz um questionamento e entra no estado de meditação. Faz a seguinte pergunta: o que é que eu não aceito em mim ainda? O que é que eu não aceito em mim ainda? E entra no estado de meditação, silencia e deixa a resposta vir. Você vai ver como é maravilhoso. Primeiro você vai olhar. Na verdade vai aparecer. Você não vai aceitar muito bem. Você fala, não é isso, eu não sou isso. Quando você enxergar que você tem essa característica, que é a sua sombra, vai te doer. Depois que doer, você entra no processo de aceitação. Quando você aceitar, você aumentou a tua autoestima, você aumentou seu amor próprio. Quanto mais você se conectar com você mesmo, com você mesma, mais amor próprio. Quanto mais amor próprio você tem, mais amor você entrega para as pessoas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A referência que Jesus nos deu foi o amor que você tem por si para entregar para o próximo. Então, enquanto você não aceitar a totalidade que você é, luz e sombra, é muito difícil você entregar um amor puro para os outros também. Aquele amor sem condições. Não preciso de uma condição para entregar o amor. Eu só entrego. É o tal do amor incondicional. Não existe uma condição para que eu ame. Porque se existe uma condição, existe um interesse. Se existe um interesse de troca, quero ser recompensado por essa entrega que eu estou dando, então não é amor. Simples assim. O amor não é uma quero de volta, não é uma cobrança, não é uma moeda de troca. O amor simplesmente é. Então é simplesmente você olhar para você com calma. E se você não medita, não tem o costume de meditar, te aconselho a começar a meditar. Começa a meditar. Quando você silencia e começa a ficar em total presença no momento presente, se concentrando pode ser na sua respiração, se concentrando pode ser numa chama de uma vela, e começa a se concentrar nisso, os seus pensamentos começam a diminuir, começam a se acalmar, a mente começa a se acalmar. Aí você começa a acessar um outro estado de consciência onde vem as respostas. Todos nós temos o que a gente chama de intuição. E é justamente esse ponto vazio, onde a intuição aflora, que você acessa nesse estado de consciência meditativo. O grande problema que eu vejo é que a maioria das pessoas, elas não têm a paciência de aguardar, a paciência de todos os dias sentar e ficar ali meditando e ficar em silêncio. As pessoas buscam ficar distraídas, elas se distraem o tempo todo. É no celular, é saindo com amigos, é indo pra balada, é bebendo,
é fumando, é comendo, é fazendo compra, é na televisão, vendo filme, sempre está jogando informação e nunca estão com elas mesmas. Nunca estão com elas mesmas. Elas sempre estão fugindo delas, procurando algo externo para que elas possam distrair a mente delas. E aí que é o grande problema. Daí você não encontra a sua totalidade. Você não encontra, muitas vezes nem a sua própria luz você encontra. Que dirá as suas sombras, que são características que você não aceita em você. Então, aí as coisas começam a se complicar. Daí a gente começa a ver o mundo sendo replicado da forma como a gente vê hoje. Cheio de treta. Cheio de problema. Um apontando o dedo para o outro, a culpa é do outro, é o outro que errou. E começa esse monte de questões. Então, quanto mais você se curar, mais você vai curar as pessoas à sua volta. Quanto mais curada você estiver, quanto mais você se aceitar, mais as pessoas à sua volta vão se aceitar. Lembra que o mundo é você. Você é o próprio mundo. É você que existe. Você que é o mundo. Tudo o que você vê no mundo de fora é o que está dentro de você, no seu mundo interno. Ninguém tem culpa de nada do que acontece na tua vida. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua. Se você tem uma sombra relacionada, por exemplo, à agressividade, você vai ver agressividade em tudo. Consegue compreender? Se a sua sombra tem relação com corrupção, você vai começar a se ver cercado de pessoas corruptas. Você está cercado de quê nesse momento? Está cercado de quê? O que mais você vê ao seu redor? É esse mais que você vê aí que está querendo te mostrar alguma coisa dentro de você. Porque a percepção é de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela é interno para o externo, não externo para interno. Então olha com cuidado, olha com carinho e com amor para dentro de você, para que você se aceite em totalidade, para que você aceite quem você é por completo. Não fica só olhando a vez que você deu 10 reais para o mendigo, nossa, começou uma pessoa boa. Não é isso. É você olhar a tua totalidade, luz e sombra. Começa a fazer uma varredura da tua vida, de todas as memórias que você consegue, desde lá de criança, e começa a trazer todas as situações onde você considera que você errou, que você fracassou, que você fez alguma cagada. Começa a olhar e ver como você jogou essas características suas que você considerou um erro para debaixo do tapete, para que você não olhasse para isso. Por que você errou? O que te levou a errar? Foi um egoísmo? Pô, então esse egoísmo ali talvez seja uma sombra tua. Você tem que olhar e aceitar. Aí entra muito em processo de auto-perdão. A gente sempre tem algo a olhar dentro da gente. Sempre tem algo a mudar e principalmente a melhorar. Tá bom? Na próxima aula, na próxima live, que vai ser na sexta-feira, às 20 horas, sempre às 20 horas, vou falar de busca de aceitação, tá? Que daí vai... Bom, todas as aulas aqui, elas estão se complementando, né? A gente está na quinta, sexta-feira tem a sexta e na outra segunda nós temos a sétima, tá? Onde nós vamos finalizar esse mini curso aí de quem você é, tá bom? Então maravilha, é isso daí. Assista a live novamente, perceba o que eu falei em relação às sombras, vê se faz sentido para você. E não se esqueça de meditar, de olhar para dentro de você, ficar em silêncio, ficar no vazio, sem distrações, sem música, sem conversa, sem televisão, sem nada. Fique em silêncio, você com a sua própria companhia. É ali que começa a verdadeira mudança, a verdadeira cura, tá bom? Obrigado pela tua energia, fica com Deus.